Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 a 7. Na verdade, esse sermão era para pregar pela manhã, mas nós tivemos uma assembleia que se alongou, e então o pastor pediu para que eu compartilhasse aqui na noite. Vamos ler e acompanhar aí na sua Bíblia esse texto. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Espero que essa palavra que Deus colocou no meu coração, hoje de manhã, que tinha um sentimento, possa abençoar você que veio nessa noite aqui. Vocês já perceberam que esse domingo, sempre segundo domingo de junho, as igrejas batistas no Brasil celebram o Dia do Pastor. Então eu pensei em pregar nessa imagem, não no pastor como nós entendemos, o pastor de uma igreja, o pastor ordenado, mas na imagem do pastor a partir da Bíblia. E eu queria começar colocando essas imagens aqui. Assim, quando se fala de pastor hoje na mídia, ou que nós conversamos ou entendemos de pastor, hoje tem muitas imagens e ambiguidades quando se pensa em pastor, porque não se pensa nem só negativamente, nem só positivamente. Quando se pensa em pastor e pastora hoje, você tem inúmeras possibilidades. Na Bíblia não era diferente. Eu fui pesquisar um pouquinho e percebi que essa ambiguidade, quando se pensa na imagem do pastor, vem desde a Bíblia. No Antigo Testamento, quem aqui lembra o Salmo 23? Você sabe recitar o começo. Como começa o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Começa aí. Que imagem é essa de pastor no Antigo Testamento? Está se referindo a que pastor aí? Tem pelo menos duas possibilidades. Aí pode ser, o pastor pode se referir ao rei. Era um título nobre. Ou a Deus. Duas possibilidades. Alguns dizem que esse salmo, por exemplo, poderia ser cantado e dito para o rei no trono. O Senhor, rei, é o meu pastor e você não vai deixar faltar nada no nosso reino. Porque o título de pastor era dado aos reis. Tem outros textos que reforçam essa ideia. A gente teria que fazer aqui, se fosse um estudo bíblico, poderíamos visitar outros textos. Mas a verdade é que o título e essa imagem de pastor no Antigo Testamento está ligado a Deus, como se fosse o pastor, e por isso pode ser Deus é o nosso pastor, mas também pode ser era usado esse título para o rei. Afinal de contas, lembrem-se que o rei no Antigo Testamento se empoderava dessa imagem quase divina, de que ele era um representante divino. Então, a mesma imagem de pastor que era usado para Deus, era usado para reis. Mas também não tem só a imagem positiva, isso era usado como um título nobre positivo. Mas se vocês visitarem outros textos, um deles, Jeremias 23, se vocês quiserem ver, tem uma coisa interessante. Eu achei interessante porque é Salmo 23, Jeremias 23, vai falar de pastor também. Mas numa outra imagem, eu só vou ler o iniciozinho, se você quiser abrir a sua Bíblia, para confirmar, que diz aí em Jeremias 23, a partir do verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor,
Portanto, assim diz o Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo. De quem está tratando aqui? Dos líderes políticos das cidades, do reino. Aqui, de novo, agora já tem uma outra imagem para os pastores. Mais uma vez, a imagem de pastor é usada, agora não para o título nobre de Deus, nem para o título nobre de rei, mas é usada uma imagem no sentido negativo, chamado dos maus pastores, mas a estes agora está se falando os líderes das cidades. Se enquadram aí a todos, sejam, se fosse na nossa época hoje, governadores, políticos, pessoas que tratam mal, usam mal a sua tarefa pública, aqui é chamado de maus pastores. Pessoas que não têm exercido de forma honesta a condução do seu povo. A imagem do pastor é trazida chamando de maus pastores essas pessoas. Então, a imagem já no Antigo Testamento é ambígua, várias possibilidades. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós também não temos só uma utilização possível da imagem de pastor. Você vai ver também imagens positivas e negativas. Jesus usou muito essa imagem. E aí a gente tem que lembrar que a gente está num contexto rural, de gente que tem uma linguagem rural. E essa imagem era muito popular na época. Ainda havia resquícios da imagem de pastor, como dito pelos profetas ou usado no Antigo Testamento. Só que Jesus vai usar agora a imagem de pastor em nenhum desses sentidos do Antigo Testamento. Ele vai resgatar a imagem dos pastores profissionais, que eram pessoas que cuidavam de rebanho de animais, de pequenos animais. A parábola que nós lemos, que está no capítulo 15, fala de um bom pastor. E aí, como ele fala bom pastor, já se imagina que havia os bons e os... Quando se destaca que havia um bom pastor, que cuidou tão bem do rebanho que foi capaz de deixar 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu, ele está destacando que esse era um bom pastor. E que tipo de pastor havia nessa época, que eram essas pessoas, esses profissionais que cuidavam de rebanho? E aí, pesquisando, eu vi o seguinte, e aí Jesus não está falando mais daquela imagem de Deus, dita no Antigo Testamento, nem da imagem de rei. Ele agora vai usar a própria imagem que o povo conhecia, de um profissional que cuidava de um rebanho. E tinha duas possibilidades. Por exemplo, quando diz aqui na parábola que havia 100 ovelhas, quem tinha 100 ovelhas? Para um proprietário ser dono de 100 ovelhas, ele era um homem rico. Essas 100 ovelhas não podia ser de um pobre pastor. Porque um pobre pastor não possuía, não tinha. E se a gente vai para o original, é engraçado porque não tem o verbo o pastor que tinha. Não é dele as ovelhas. Ele somente cuida. E como ele cuida das ovelhas que é de alguém, fica a pergunta, então que tipo de pastor ele era? Porque havia duas possibilidades. Um proprietário que tinha muitas ovelhas e contratava um pastor a quem ele pagava para cuidar do rebanho. Essa é a primeira possibilidade. O pastor da parábola seria esse tipo de pastor? É uma pergunta. Ele é uma pessoa contratada para cuidar do rebanho, mas tinha uma outra possibilidade. Pequenos clãs familiares podiam ter pequenos rebanhos. Então, naquela época se organizava em clã familiar, 7 famílias, 6 famílias, que cada um que era pobre tinha 2 ou 3 ovelhas. E tinha que botar essas ovelhas para pastar. Eles não podiam contratar um pastor profissional. Então, alguém da família fazia um revezamento e alguém era liberado de cada família para ser o pastor das ovelhas, ou seja, reunia o pequeno rebanhozinho de cada um desse clã e ele ficava responsável de levar e devolver. Ele ganhava para isso? Não, ele cuidava do rebanho comum. Deu para entender até agora? Vamos lá então a parábola. Que tipo de pastor era esse dessa parábola? Possivelmente nas pesquisas
mais de quem estuda, gosta de estudar esse negócio, possivelmente esse pastor da parábola que Jesus traz à memória, não era um pastor profissional. Era um pastor que cuidava dessa forma. Ele cuidava. E você diz, mas como pastor a gente pode pensar isso? Pelos destaques que Jesus fala, os detalhes dessa parábola. Primeiro ele chama esse pastor de um bom pastor. Depois, tratar a perda de uma ovelha da forma como ele tratou não podia ser meramente um profissional. Diz que ele pegou a ovelha, saiu, deixou as 99, correu risco e foi buscar a ovelha e trouxe aonde? Veja aí a parábola. No ombro. Agora diz aí, ele estava pesaroso ou ele estava alegre? Diz que alegremente. Esse é o X da questão dessa parábola. Um profissional cumpriria a tarefa que ele tinha para cumprir. Eu não posso, porque senão eu vou pagar do meu bolso. Ele ia buscar, da mesma forma do bom pastor. Mas como é que ele viria? Alegremente. Ele viria pesarosamente, porque ele trabalhou dobrado por causa daquela bendita ovelha que escapuliu. Ele jamais viria alegre. Sabe o que é que as pessoas que pesquisam essa parábola diz? A perda aqui dessa ovelha não era uma perda profissional, era uma perda comunitária. Todas as famílias iam sofrer se uma ovelha dessa fosse perdida. Então a atitude desse pastor é uma atitude de quem está cuidando do próprio patrimônio pessoal e familiar que ele tem. Por isso que ele faz questão de ir buscar e ele traz com alegria aquela ovelha de volta. Quando Jesus conta essa parábola, ele faz uma provocação. Eu queria que você fosse lá no iniciozinho da parábola, verso 1 e 2. E depois eu vou dizer o que é que eu quero dizer com isso. Mas primeiro tem que a gente se situar no contexto da parábola. Veja como começa a história. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus, você tem que entender um pouco por que Jesus contou essa parábola. Quem eram os publicanos e quem eram os pecadores? Publicanos eram pessoas que cobravam impostos, pessoas malditas, por exemplo, para os judeus. Pecadores nem se fala. Esse público todo estava procurando Jesus porque queria ouvi-lo. E Jesus andava se sentando à mesa com esse tipo de gente. E ele, como judeu, não podia fazer isso, se misturar com aquilo que tinha de pior na sociedade da época. Sentar com publicano e sentar com pecador para cear juntos e para conversar com eles. Diz que enquanto Jesus está fazendo isso, quem é que está lá? Os fariseus e os mestres da lei, criticando a Jesus porque ele está com os publicanos e pecadores. E eles dizem, este homem, quem é esse homem? Jesus recebe pecadores e come com eles. Quando Jesus ouve isso, Jesus diz assim, vou contar uma parábola para vocês. Qual de vocês? E ele está falando para quem agora? Para os publicanos e pecadores ou para os fariseus? Para os fariseus. Então vamos situar para a gente entender a parábola. A parábola não é para os publicanos e pecadores. A parábola é para os fariseus que criticavam Jesus e a parábola é para responder à crítica. Só assim a gente entende o sentido da parábola. E Jesus começa com uma provocação. Quem de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? E ele vai falar de Deus e do amor incondicional de Deus, porque essas 3 parábolas do capítulo 15, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, tem um conjunto de parábolas que dizem a mesma coisa, comunicam o amor incondicional de Deus que vai atrás de qualquer um. Ele pode deixar quem for para trás de um que se perde. Esse é o cerne das 3 parábolas. Mas Jesus começa provocando os fariseus. Vai começar falando de que esse Deus, ele vai comparar 3 imagens. A primeira imagem de um pastor de ovelhas, a segunda de uma mulher dentro de casa e a terceira de um pai aí que ama
de forma bem diferente da época. Jesus usa 3 imagens bem complicadas para falar de Deus. E a primeira é de um pastor de ovelhas. E você pode me dizer, por que é tão absurdo que ele usasse essa imagem para falar de Deus? Porque agora, quando Jesus está falando de pastor de ovelha, ele está falando de um profissional que os fariseus, na lei farisaica, o pastor era um impuro e um pecador. O profissional, porque haviam várias profissões que a lei judaica declarou como profissões impuras, que não podiam, que um judeu puro não podia exercer essa tarefa na sociedade. Mas e por quê? Porque quando o pastor saía, ele não tinha hora nem dia, ele não podia guardar aquelas coisas por onde ele andar, e ainda botava as ovelhas para pastar nos lugares onde tinha bom pasto, independente de onde for. Alguns também diziam que eram mercenários, assaltavam, e por isso era gente de má fama na sociedade, os pastores daquela época, profissionais que cuidavam de ovelhas. Quando Jesus usa essa imagem, ele já está fazendo uma provocação muito grande. Ele está, de certa forma, dando um choque de sensibilidade nesses fariseus que já olham para Jesus, porque está sentando com publicanos e pecadores de forma preconceituosa. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? 3 temas eu quero falar importantes que eu queria destacar nessa parábola. O primeiro tema que eu queria dizer que está presente aqui, que eu acho relevante para falar hoje, aproveitando essa imagem de dia do pastor, de pastores e pastoras, é falar sobre pastor, pastora, mas falar mais do que isso, comunidade pastoral. Eu acho que a nossa ênfase é sempre equivocada. Nós estamos numa época, claro, que é bem complicado nós pensarmos em homens e mulheres que sirvam de referencial, porque quando a gente pensa em referencial, e eu gostei muito do texto do Erasmo, ele disse assim, somos perfeitos? Não, eu não sou perfeita, o Hélito não é, nenhum pastor e pastora tem como se afirmar perfeitos. Mas eu gostei da frase do Erasmo quando disse assim, ainda bem que não são. Mas sabe que é muito de nós como igreja alimentamos ainda a ideia de um dia termos um pastor quase tipo assim, perfeito ou perfeita. É ou não é que a gente alimenta ali no coraçãozinho essa ideia de perfeição? E eu tenho a impressão que quando Jesus usa essa imagem do pastor, e ele se afirma o bom pastor, interessante que aqui aparece o bom pastor, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus vai usar essa imagem, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, ele traz para si isso. E ele sabe que uma pessoa humana jamais poderia assumir a tarefa que é dele como bom pastor, sozinho. Eu tenho a impressão que Jesus sonhava com uma comunidade pastoral, onde nós pudéssemos conjuntamente construir a ideia desse bom pastor, boa comunidade pastoral que acolhe, que tem atitudes como essa desse pastor. Eu queria falar então sobre comunidade pastoral. E a partir dessa ideia de que esse pastor não era um remunerado, ele cuidava das ovelhas que pertenciam ao clã. E por isso que a perda da ovelha era uma perda comunitária, familiar, que ia doer em todo mundo, é que esse pastor vai buscar e traz com alegria. E eu fiquei pensando, para nós, comunidade do Pinheiro, para nós pastores ordenados e para a comunidade pastoral do Pinheiro, de quem são as ovelhas desse aprisco? A quem pertence? Quem é dono? Eu tenho a impressão que toda vez que se perde uma ovelha numa igreja como essa, a quem nós cobramos? De quem é a responsabilidade por cada ovelha que se perde? Será que cada um se culpa e diz, eita, o que é que eu fiz? Será que eu fui um bom pastor ou uma boa pastora? Ou a gente está agindo como os ricos proprietários de ovelhas, que pagava um pastor, e a esses eram chamados mercenários, pastores mercenários, e o dono que pagava, você perdeu uma ovelha, você vai pagar, porque eu lhe paguei para isso. Está entendendo a diferença?
igreja hoje evangélica, igreja batista, por exemplo, vamos ficar no nosso aprisco dos batistas. Como é que nós nos comportamos como comunidade pastoral? Como comunidade que sente que cada um e cada um aqui é ovelha desse aprisco e que todos nós formamos uma comunidade pastoral e que cada um revezadamente vai cuidar uns dos outros e que a perda de um daqui não é responsabilidade de um pastor, mas responsabilidade da comunidade pastoral? Ou nós vamos ser tipo igreja classe média? Nós pagamos um pastor, uma pastora, uma equipe pastoral. Vocês cuidem, não perca nenhuma, senão nós vamos cobrar do seu próprio bolso. Duas formas de entender comunidade pastoral, irmãos. E eu temo e tenho medo. Gosto dessa comunidade que não tem ainda essa marca, mas conheço muitas igrejas que têm. Que pagam o pastor como aqueles ricos proprietários de ovelha pagava um profissional. Cuide e me dê conta, porque na hora que não der, você está fora. Igreja pode se transformar nisso. Outra coisa, nós não sentimos a perda como nossa perda. E nem sentimos a recuperação de uma ovelha perdida como se fosse a nossa recuperação. De alegrar-se com isso. Nem nos sentimos na responsabilidade desse bom pastor. Ah, tem um ali distante, eu vou botar aqui, olha, no meu ombro, vou carregar e vou trazer com alegria para o seu aprisco. Para quem Jesus falou isso? Foi para os pastores ordenados do século 21? O que é que vocês acham? Ou ele estava sonhando com uma comunidade de discípulos e discípulas que assumissem a tarefa de ser o bom pastor para um mundo em sofrimento, para um mundo de gente perdida, igualzinha àquela ovelha. E que ele gostaria que houvesse comunidades pastorais dispostas a botar no ombro cada uma dessas ovelhas, carregar o peso, mas trazer cada uma com alegria e celebrar o seu retorno. Para quem Jesus estava falando isso? Eu acho que ele nem imaginava, nem passava pela cabeça de Jesus a ideia de que haveria um dia essa estruturação de igreja desse tipo. Que a igreja se reúne, paga um para fazer o trabalho e os outros ficam de espectadores. Não havia isso na época de Jesus. Nem era essa a intenção. Quando ele fala essa parábola é para mim e para você, como crentes, seguidores de Jesus. Seja você um bom pastor, seja você uma boa pastora. Sinta cada ovelha desse rebanho como sua responsabilidade. Bote o seu ombro para carregar. Se alegre com cada uma que chega ou chore com cada uma que se perde. As igrejas de classe média cada vez mais esquecem o que é isso. E se tornam mercenárias. E não pode acusar só pastores de mercenários. Existem comunidades mercenárias também, que por terem dinheiro, pagam e cobram. Não chora mais pelas ovelhas, nem se alegram mais por cada uma, mas simplesmente se projeta naquilo que os seus pastores remunerados fazem e já não sentem como esse pastor se sentiu. Nesse momento eu sou o responsável de carregar. E eu acredito muito que aqui havia um pastor de um clã familiar e que cuidava, e ele sabia que aquela que se perdia doer em cada família que perdeu. Então nós precisamos entender a igreja como esse espaço e comunidade pastoral. Todos nós temos a responsabilidade de ser bons pastores e pastoras, cuidarmos do rebanho. O ombro que Deus quer usar para carregar ovelhas perdidas é o meu e o seu, independente da posição que a gente tenha na vida. Eu como pastor ordenado ou você como qualquer outra pessoa profissional atuando na vida. É o seu ombro que Deus quer usar para carregar alguém que talvez eu não alcance, mas você possa alcançar. Quem foi pastor na sua vida? Lembre aí, quem foi que você acha que poderia ter sido um pastor que botou você no ombro e trouxe até aqui? Não fui eu que trouxe a maioria de vocês, nem pastor Wellington que trouxe. Alguém funcionou na sua vida como um pastor ou pastora que trouxe você quando você estava bem perdido, botou aqui no ombro e trouxe para cá. Quem lembra?
Sua mãe foi uma boa pastora, botou você aqui, carregou e trouxe. Mais alguém lembra? Bete. Elioena, boa pastora. Você estava perdida. Imagina essa ovelha linda, perdida. Eu jamais ia conseguir chegar onde Bete estava. Como é que eu ia chegar a Bete? Mas Elioena, uma amiga, foi boa pastora, botou no ombro e trouxe. E a responsabilidade de cuidar de Bete é minha só? É de todo o rebanho. Quem mais lembra? Diga, irmã Eudo. Ai, a linda pastora dele ali do lado. A esposa amada. Botou ele aqui e trouxe. Quem mais? Diga, Wilson. Olha sua boa pastora aí do lado. Carregou mesmo e trouxe. É isso, irmãos. Eu sei que muitos de nós temos essa referência. Eu tenho certeza, conhecendo um pouco o contexto da época e o coração de Jesus, que jamais imaginou esse tipo de organização de igreja, ele estava desafiando a cada um de nós sermos bons pastores e pastoras e colocar o nosso ombro à disposição para ir atrás de cada ovelha e carregar e trazer e se alegrar e sentir cada perda como se fosse a minha perda, a minha perda. Um outro tema que para mim é importante é falar um pouco não só de quem é o pastor e a pastora, a comunidade pastoral, mas sobre a tarefa e a missão pastoral. É outro tema importante nessa parábola. Qual é a atividade pastoral primeira? Qual é a nossa missão principal? Irmão, nós podemos perder tempo com muita coisa, mas a nossa missão principal talvez justifique a existência desse lugar, é sermos aprisco para acolher as ovelhas que estão perdidas. Essa é a missão que Jesus fez todo o tempo do ministério público dele, talvez dando sinal, olha o que vocês têm para fazer. Por isso ele disse, eu sou o bom pastor. Toda vez que Jesus fala, ele está falando para desafiar os seus seguidores. Quando ele disse, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Outro momento ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me reconhecem, elas me ouvem a voz, elas atendem a minha voz. Ele usa essa imagem forte. Igreja que não quer dar a vida por uma ovelha, porque foi isso que o bom pastor fez aqui, não vai ser uma boa comunidade pastoral. O que nós vimos, eu acho que não preciso nem falar muito hoje aqui. Depois do exemplo que a gente teve aqui, do grupo da Pestalozzi aqui hoje. Eu louvo a Deus por essa comunidade, louvo a Deus pela intuição, a sensibilidade do nosso pastor. Porque alguns pastores pensariam, talvez eu, porque eu sou muito racional, mais racional do que o Elton, dizer, meu Deus, que música eles vão dançar, cantar, como é que a igreja vai reagir? Eu acho que eu não vou convidar para ir para o culto, não, eu convido para outro momento. E o Elton se arrisca e diz, não, vamos lá, vocês vão cantar na igreja, vão dançar na igreja. E o grupo tinha receio, a gente vai cantar numa igreja. E quando recebe aqui, chega aqui, recebe o quê? Acolhimento. Não importa que a gente perca, e a gente tem perdido, pessoas que por não entender isso não é igreja, vou sair daqui. Isso quer dizer, significa dar a vida pela ovelha. Uma comunidade que não tem essa coragem de decidir, eu vou dar minha vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo isso, para ser comunidade pastoral, cumprir a missão, tenha coragem, dê a vida. Perca a sua vida para que a sua ovelha seja acolhida. Tem tão pouca comunidade pastoral por causa disso. Porque todos nós queremos preservar a nossa vida. Que se percam as ovelhas, mas que nós preservemos a nossa vida. Por isso faz sentido o versículo-chave também do Evangelho de João. Se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só, mas se morrer dá muito fruto. Morrer significa perder a vida. Mas não é perder a vida sem sentido. É perder a vida para que outros ganhem vida. Para ser comunidade pastoral, a gente precisa aprender com o pastor, o bom pastor que é Jesus, de querer perder a vida, para que as ovelhas perdidas encontrem lugar e aprisco. Como a gente tem medo disso, como a gente evita esse caminho de morrer
para que outros vivam, de perder para que outros ganhem. Seria ingênuo demais a gente imaginar que Jesus está idealizando uma pessoa que seja um bom pastor. Ele está pensando numa comunidade de gente capaz de, ouvindo o exemplo dele e vendo, dizer: nós queremos ser esse bom pastor para essa sociedade. Nós queremos ser bom pastor para todas as ovelhas perdidas que existirem aí. E finalmente um outro tema que aparece, além da comunidade pastoral, da tarefa e missão pastoral, um outro tema é: quem são os 99 justos? E quem é a única ovelha pela qual ele disse que para essa haveria alegria? Veja o último versículo como termina. Isso é muito importante, irmãos. Deixa eu me achar aqui. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E Jesus diz: eu lhes digo. Agora é Jesus fazendo uma aplicação. Ele está falando, lembre que na frente dele tem um grupo de fariseu, de mestre da lei, condenando ele. E ele olha para eles e diz assim: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador, por uma ovelha perdida que se encontre, do que por 99. Olha, imagino, eu penso Jesus olhando, por 99 justos que não precisam de arrependimento. Sabe para quem ele está olhando? Quem são os 99 justos? Os fariseus e mestres da lei. Ele está sendo criticado porque ele senta com as ovelhas perdidas da sua época. Eu queria terminar com essa pergunta ou reflexão: que lugar? Primeiro, a gente não consegue se colocar no lugar do bom pastor. A gente quer colocar um bom pastor que atenda às nossas expectativas. Isso está errado. Não que eu tenho que olhar para Jesus e me colocar na minha posição com o desafio de ser boa pastora. Mas você também tem que fazer o mesmo. Depois, nós não queremos assumir comunitariamente a tarefa pastoral de dar a vida pelas ovelhas. Isso não é tarefa do pastor ordenado, é tarefa da comunidade pastoral. Mas em terceiro lugar, isso só vai ser possível quando você está num lugar e não no outro. A maioria de nós não estamos no lugar da ovelha perdida, nem nos sentimos aí. Nós somos os 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus está dizendo: não vai haver alegria para vocês. Vai haver alegria para uma ovelha perdida que se encontrou. Jesus é irônico. Vocês sabem que Jesus usa ironia. Nas parábolas, Jesus é provocativo. E ele foi provocativo. Não imagine que ele está elogiando não aqui. Dizendo: olha, fariseus, vocês não precisam se arrepender. Ele está dizendo: eu lhes digo. Porque imagine que tinha um monte de fariseus se achando justo, condenando Jesus, porque ele estava acolhendo ovelhas perdidas. E ele diz: eu afirmo a vocês que vai ter mais alegria no céu por uma ovelha dessa que eu levar no meu ombro do que 99 que se acha aí tão justo que não precisa se arrepender de nada. Que lugar você tem se colocado nesse aprisco aqui? Como dentro dos 99 que não precisam mais se arrepender. Eu prefiro me sentir sempre ovelha perdida que precisa do ombro. Ou, algumas vezes, eu quero ser o ombro. Eu quero ser o pastor e a pastora que vou carregar no meu ombro. Eu só não quero estar num lugar. É no lugar desses 99 que já se acham encontrados, achados, e, portanto, olham para Jesus, o bom pastor, e já tem a arrogância de estar diante do supremo pastor, o bom pastor. E olhe, os 99 não são ovelhas de Jesus, porque ele diz: as minhas ovelhas me reconhecem, sabe quem eu sou. Quem foi que queria ouvir Jesus, que sentou com ele e queria ouvir no início da parábola? Os publicanos e pecadores, dizendo: nós precisamos chegar perto dele, ele é a pessoa. E os fariseus faziam o quê? Condenavam. Quem era ovelha ali? Quem estava reconhecendo a voz do pastor?
É muito fácil, irmãos, projetar num único ser humano todas as expectativas do que nós não somos. Eu sei que isso é bem comum. Quem assume ministério pastoral tem que entender isso e tem que sofrer as alegrias e as dores de receber as boas projeções, e nós recebemos boas projeções, de quem alguns que olham para o pastor e para a pastora como um verdadeiro Deus. Mas não, esse é só um lado da moeda, porque o outro lado é projetar naquilo, até aquilo que os irmãos sabem que não conseguem ser nem fazer nunca na vida, mas acha que nós temos a responsabilidade de ser, de fazer e de agir. Eu espero que nós queiramos ser, sim, eu, pastora ordenada, todos os pastores ordenados que passarem por essa igreja, mas toda a comunidade queira ser como bom pastor. Conjuntamente, para construirmos um aprisco, ou mantermos esse aprisco como tem tentado ser. Capaz de carregar no ombro, de ir atrás de qualquer ovelha perdida, querer dar a vida por uma ovelha, mas fazer isso com alegria. Não é fazer isso com murmuração, ou achando que isso é um absurdo. Olha como nós somos bons. Não é isso. É fazer isso como tarefa natural de uma comunidade pastoral que quer ser boa pastora para o mundo. Na pastoral eu escrevo que lembro de uma frase que dizia: nós precisamos de pastores e pastoras nesse mundo. Precisamos, com toda a falência dessa imagem na sociedade, mas ainda é uma figura necessária para o mundo. Mas nós não precisamos só de o homem ou a mulher pastora, nós precisamos de comunidades pastorais. Porque é que um pastor sozinho, por mais íntegro que ele seja, e bom pastor, vai fazer se ele não tem para onde levar a sua ovelha? E eu vejo muita gente que me diz isso, que me procura e diz: olha, na minha cidade eu procuro uma igreja que tem até um pastor, mas não tem uma igreja. O que é que um bom pastor sozinho vai fazer? Ele tem aprisco, um bom pastor, ele é o aprisco para alguém. O aprisco é a comunidade, é a casa para onde... Vocês viram que ele se trouxe para casa. A casa é a comunidade, não é a pessoa. Precisamos de bons pastores, mas precisamos de bons apriscos. Que a comunidade, nesse dia que celebra pastor e pastora, pastores, se sinta comprometido, que é cada um de nós que temos a tarefa de ser bom e boa pastora, como nós encontramos um bom pastor e uma boa pastora na nossa vida, que nos conduziu a aprisco. Meu bom pastor foi o Wellington. E não porque ele era pastor ordenado, conheci ele na escola. Meu colega de classe, eu católica, ele batista tradicional, conservador e chato. Condenando, dizendo que eu ia para o inferno, porque era católica. Mas naquele processo, ele me colocou no ombro, me ensinou o evangelho. E eu estou aqui hoje pregando para vocês, porque teve um bom pastor, que não era pastor na época ordenado. Era alguém que, lendo o evangelho, entendeu que precisava conduzir pessoas ao aprisco cuidadoso de Deus. Todos precisamos ser um bom pastor e uma boa pastora nessa sociedade. Eu queria orar por você, se você entendeu esse desafio e disse: Senhor, que eu projete menos nos outros, ou na minha liderança espiritual, e que eu assuma mais na minha vida a tarefa de ser pastor e pastora. Pais, assumam tarefas de ser bons pastores para os seus filhos. Não fique cobrando só da igreja, porque a igreja não tem isso, porque a igreja não fez aquilo, porque o pastor... Tem gente que faz isso. Você, pai e mãe, assuma a tarefa. Você é o principal pastor da sua casa. Marido de esposa, esposa de marido. As pessoas mais próximas que esperam que a gente seja o bom pastor, nos quais eles vão se inspirar, seguir, ou esperar que você carregue no ombro. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Olha, Deus, eu te louvo, porque o Senhor realmente tem sido nosso bom e supremo pastor. Muito obrigado, porque eu, pessoalmente, já fui carregada nos teus ombros algumas vezes. E o Senhor me carregou com alegria. Eu não tenho dúvida. Muito obrigado, Senhor, porque eu encontrei
pessoas que foram bons pastores na minha vida. Até hoje eu tenho encontrado pessoas que têm servido para mim de lugar de cuidado, de me carregar, de me ensinar, de ser inspiração para mim. Obrigado por cada pessoa aqui que foi encontrada por um pastor, uma pastora, uma pessoa que lhe abençoou, lhe trouxe para o aprisco divino e o cuidado de Deus. Obrigado que se a minha família hoje está no aprisco do Senhor, teve alguém primeiro que conduziu, que trouxe, não foi através de um culto, de um pastor pregando, foi pelo testemunho de um filho, de um pai, de uma esposa, de um amigo do trabalho. Obrigado por esses pastores e pastoras, que são, ó Deus, pessoas que entenderam a mensagem que o Senhor nos deixou para sermos uma comunidade pastoral. Deus, eu quero agradecer por essa comunidade que eu encontrei. Uma comunidade pastoral, um bom aprisco, que me acolheu há quase 20 anos atrás. E tem cuidado de mim. Nas horas da minha fraqueza, da fraqueza da minha família, aqui eu encontrei aprisco e cuidado. Essa comunidade nos colocou nos ombros como família pastoral. Cuidou de nós, cuidou dos nossos ferimentos e nos ajudou a refazer a vida. Muito obrigado por essa igreja que tem sido aprisco não só para a família pastoral, para muitos irmãos e irmãs que aqui chegaram, pessoas perdidas e que essa comunidade encontrou e tem cuidado com alegria e com amor. Que continuemos permitindo que essa igreja seja esse espaço pastoral. Depende de cada um de nós, não depende de um pastor, depende de cada um de nós, Senhor. E finalmente, que o Senhor nos livre de estarmos, ó Deus, entre aqueles, os 99, que já não se sentem necessitados de arrepender-se, que já olham para o pastor, o bom pastor que é Jesus, e já não reconhece a sua voz, que já se sente tão encontrado, que olha para os perdidos de forma tão, ó Deus, desamorosa. Que a tua graça nos visite nessa noite e que o Senhor, que é o nosso bom e supremo pastor, continue nos carregando, nos ensinando e nos colocando em teus braços e no teu aprisco de amor, nos desafiando a ser, ó Deus, esse lugar que acolhe, que cuida e que se alegra por cada ovelha que aqui chega, ó Deus, e que se encontra. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar você para ficar de pé e queria convidar você para vir aqui à frente, para a gente terminar todo mundo aqui na frente de mãos dadas, porque eu acho que o desafio trazido para a gente é que todos sejamos pastores e pastoras. Irmãos, olhem, com muita sinceridade, é muito cômodo e a gente precisa mudar essa história. A pastora Ódia disse que a maioria das pessoas que estão aqui, não fomos nós que trouxemos, alguém trouxe. Amém por isso? Amém? Mas vamos ser sinceros, muita gente que não está aqui, não está mais aqui, não é por culpa dos pastores, é por culpa de alguns. Falam demais, maledicência demais, egoísmo demais, maldade demais. Uma segunda coisinha, você lembra do Erasmo? Escrevendo, dizendo que perguntam para ele: você é de qual igreja? Eu sou do Pinheiro. Do Pinheiro? Amanhã, na escola, na universidade, no trabalho, no condomínio, isso vai continuar. Você sabe por que você está aqui? Francamente, igreja não é Deus que escolhe para você. Deus lhe conduz a Jesus. Agora a igreja é você que escolhe. É você que escolhe ser da igreja A ou da igreja B. Veja necessidade de você estar orando, perguntando, Ana e Tiago, para Deus: Senhor, qual é a igreja que eu devo ir? E ele de lá dizendo: meu filho, desde de ser tapado, visita as igrejas. Visite, veja. E aí depois que você sentir o cheiro, experimentar,
Aí você diz, não concordo com essa, não concordo com essa, eu concordo. Pronto. E aí Deus vai lhe ajudar a entender. Por que eu estou dizendo isso? Essa igreja tem 43 anos. Nas décadas de 80 e 90, as pessoas diziam, você é do Pinheiro? Do Pinheiro. Sabe por quê? Porque aceitava divorciados, comunistas, esquerdistas, pessoal do rock and roll. A primeira igreja a entrar bateria, rock. A galera da igreja foi pro Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio teve uma caravana da igreja do Pinheiro. E eu era só um bebê de fraldas, eu não era o pastor da igreja. Passou a década de 80 e 90, nós entramos na década de 2000 e 2010. E agora, você é do Pinheiro? Aquela igreja que dialoga com o movimento ecumênico, que tem homossexuais, que dialoga com o movimento interreligioso. Vige! Isso nunca vai acabar, só tem uma forma da gente acabar. Nós decidirmos sermos quadradinhos. E eu pergunto a você, o que é melhor? Ser aplaudido por essa igreja evangélica que está aí, que toda a sociedade brasileira critica? Ou ouvir da boca do Pai? Parabéns, meu filho. Você se sujou, se lascou, se arranhou, está todo fedido, mas a ovelha você está trazendo nos ombros. Obrigado, pastora Ódia, pela sua inspiração, por se deixar ser usada por Deus. Mas de fato, essa tarefa não pode ser de um pastor. Essa tarefa tem que ser da comunidade. Aí, você que tem que responder. Igreja do Pinheiro, quer se lenhar, se arranhar, se sujar, ficar fedido. Alguém aqui já se agarrou com a ovelha? É tão lindo falar de ovelha, de ovelha. Ovelha fede. Alguém aqui já criou ovelha? Ou já? Cheira, fede, feita besta, pampam. Então, uma igreja que se agarra com ovelha, imagine botar uma ovelha no ombro. Você não vai ficar cheirando a boticário, nem água de cheiro. Você vai cheirar mal. E a igreja atualmente, diz a profetisa agora há pouco, não quer cheirar mal. A igreja quer comer as carnes das ovelhas. Os pastores querem ser aplaudidos, dirigir carrão, morar em condomínios de luxo e manipular as pessoas. Os pastores não querem feder, não querem ser confundidos com pobres, com negros, com gays, etc, etc e tal. Mas essa opção tem que ser da igreja, não pode ser de um pastor, tem que ser da igreja. Qual vai ser a próxima? Você é do Pinheiro na década de 20 e de 30. Eu não sei, mas com certeza se você continuar carregando ovelha nos ombros e for do Pinheiro ainda, você vai ouvir as próximas cenas desse capítulo. Então eu quero lhe convidar para a gente terminar cantando essa canção. Queria que você desse a mão aí para a pessoa do seu lado, porque de fato, irmãos, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Segure na mão do Senhor, segure essa onda. Se arranhe, feda, mas vamos atrás de um monte de gente em Maceió que não está encontrando aprisco, essa aqui é a verdade. Um monte de gente em Maceió que está cansado de igreja de crente, cansado desse discurso de perfeição, que é um lugar onde possa ser gente, adorar a Deus do seu jeito, e do seu jeito, cada um prestará contas, eu e você. Diga assim, olha. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça, brilha em nós. O quê? O seu mandamento, importa obedecer, de ser luz, resplandecer, de ser luz, resplandecer. Então cante assim. Chegou a nossa hora
de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus, Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. vou lhe dar um exemplo bem facinho para você entender o que é uma comunidade pastoral e que se aventura em busca das ovelhas. Quando essa igreja foi organizada, um grande pastor passou por aqui chamado Luiz de Assis. Já era professor de inglês, falava inglês fluentemente, artista plástico, pastor, poeta, escritor. Uau! Era muita coisa. Mas ele tinha um filho, e o filho dele se chama Luizinho. Você não sabe quem é Luizinho, mas na Bahia, Ivete Sangalo sabe. Todos os grandes músicos da Bahia sabem. Luizinho é o maior produtor musical da Bahia e considerado um monstro da música, da produção musical no Brasil. Luizinho é crente? Não. Deixou a igreja desde cedo, sabe por quê? Porque Luizinho queria fazer música para além das quatro paredes. Aí Luizinho teve que fazer a opção que Ângela Maria teve que fazer. Quem sabe? Quem conhece a Ângela Maria? Ângela Maria começou a cantar onde? Assembleia de Deus. Mas ela teve que fazer a opção, porque ou canta para Jesus ou canta para o demônio. Para o demônio? Ângela Maria. Hoje à noite, se você quiser uma boa curtição, a Andréia está defendendo uma música de Maclay. Não é dela, no Femo Sesc, lá na Multieventos. Está cantando música do mundo, do Maclay. Maclay é um dos maiores poetas desse estado. E ela está defendendo uma música. É do Maclay ou do... Bom, é de alguém. Mas dia 21, nossa filha, eu não estou falando minha filha, que ela aprendeu a cantar aqui com vocês, vai cantar no São João de Maceió. E ela não vai cantar forró gospel, que eu acho uma esquizofrenia. Esses dias eu fui convidado para uma criolada. Você sabe o que é criolada? Baile, charme, gospel. É meio esquisito, mas tudo bem. Então, sabe, coisas básicas. Você não precisa fazer opção, porque Deus é Deus de toda a terra. É Deus da arte, é Deus da poesia, é Deus da beleza, é Deus do limpo e é Deus do sujo, é Deus dos santos e é Deus dos pecadores. Aí você decide, ou você aceita ou estoura pelas costas como cigarra, porque Deus é Deus, e Ele é maior do que qualquer religião e que qualquer igreja. Amém? Então, missão é ação. Transforma e abençoa. Só tem uma frase dessa música que diz, olha, missão é ação, transforma, abençoa, motiva, ajuda as pessoas. Porque antes a letra original, você lembra como era? Dizia ajusta as pessoas. Como é que você ajusta uma pessoa? No aperto, é? Aí a gente tirou esse negócio de ajustar as pessoas e botou ajuda, porque só quem ajusta as pessoas é Deus e ninguém mais. Então vamos terminar? Diga assim, olha, 1, 2. Missão é ação, transforma e abençoa, Motiva nossas vidas, ajuda as pessoas. Faz o quê? Enfrenta, reparte o pão da vida, compaixão e salvação. Compaixão, Júlio. Compaixão e Júlio César, não é? É isso? Chegou a nossa hora de ser parte da história, de sair avante, sair e proclamar. Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda o quê? A Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor. a Ele toda glória e louvor. Então, que amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, você ofereça seus ombros para carregar alguém, lá no seu trabalho, lá na escola, aonde você rolar por aí, diga, eu sou do Pinheiro e não tenho vergonha de carregar quem precisa nos ombros.
Não, você, irmão, você eu não carrego não, você já tem a sua igreja. Agora, foi sujinho, tá meio perdido, tá sem saber para onde ir, bote nos ombros, traga para cá. O povo não disse que no pinheiro cabe tudo, então sempre cabe mais um. Deus te abençoe. E a Rose está ali com um livro na mão. Tem livro do pastor Marcos Monteiro. Então, se você quiser apoiar o pastor Marcos e fazer uma boa leitura, procure a Rose. Que Deus abençoe a todos. Dê um cheiro, dê um abraço. Deseja a paz do Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Vá na paz. Glória a Deus.